Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, advogado e especialista em direito de trânsito, e hoje a gente vai tratar de 5 situações ou 5 erros que levam ao indeferimento do recurso da multa. São 5 situações aí que ocorrem com bastante frequência. A primeira delas é o envio da defesa da multa para o local errado. Esse tipo de erro ele é bastante comum naqueles casos em que o motorista ele protocola a sua defesa por via postal, pelos correios, porque sim, é permitido protocolar a defesa ou o recurso pelos correios, e nessa situação o motorista ele pode se equivocar no tocante ao local correto do envio desse requerimento. Então, muita atenção. Um detalhe para que você saiba aonde você deve endereçar e, consequentemente, para onde você deve enviar a sua defesa, é só olhar o auto de infração de trânsito ou então a notificação da autuação. Dá uma olhada na notificação que você recebeu, num campo específico que tem lá, denominado órgão autuador. É lá que vai estar registrado qual foi o órgão de trânsito que anotou ou registrou a infração de trânsito e, por consequência, é para este órgão que você deve endereçar a sua defesa e protocolar essa defesa, tá? Então, o protocolo, o endereçamento da sua defesa, do seu recurso, ele deve ser direcionado para o órgão autuador que constar na notificação da autuação ou na notificação da penalidade de multa ou mesmo no auto de infração de trânsito, tá ok? Então, muita atenção no tocante a esse detalhe. A segunda situação, bastante frequente também e que leva ao indeferimento da defesa ou do recurso, é a perda do prazo administrativo. Então, muita atenção com relação ao prazo de protocolo da defesa ou de recurso da multa, porque o motorista nessas situações, ele corre um risco muito grande de, por exemplo, ele perder o prazo para interposição de recurso na Jari, e quando esse processo ele é julgado à revelia, nesses casos quando o motorista não protocola o recurso, a penalidade ela é aplicada de forma automática. Então o órgão de trânsito ele vai verificar que não foi protocolado o recurso no prazo, esse processo ele vai ser julgado à revelia, porque não foi apresentada a defesa dentro do prazo, ou o recurso dentro do prazo, e automaticamente a penalidade decorrente dessa infração ou dentro desse processo vai ser aplicada de forma automática. Vamos imaginar aqui um processo de suspensão. Nesse caso, quando o motorista ele perde o prazo de recurso na Jari, esse processo vai ser julgado no estado em que se encontra, ou seja, sem defesa ou recurso protocolado dentro do prazo, e a penalidade de suspensão decorrente daquele processo vai ser aplicada de forma automática. Lembrando que nesses processos o motorista ele tem aí 3 oportunidades de se defender: defesa prévia, recurso na Jari e recurso no CETRAN ou no CONTRADIF lá no Distrito Federal. Então são 3 instâncias administrativas a que ele tem direito de combater essa infração de trânsito ou de se opor ao processo ao qual ele está sendo acusado, mas quando ele perde o prazo de recurso, na Jari, ele perde o direito de se defender no CETRAN. Então, automaticamente a penalidade é aplicada e ele perde esse direito de se defender dentro desse processo até a última instância, e o prejuízo pode ser grande nesse caso. E a terceira situação, bastante comum também, é aquela em que o motorista ele apresenta requerimento, ele argumenta no seu texto, juridicamente, ele apresenta os fatos, ele apresenta os textos de lei, a argumentação jurídica, porém, a argumentação jurídica a qual ele apresentou no seu requerimento não possui relação com a multa a qual ele está sendo acusado. Esse tipo de erro ele é bastante comum naqueles casos em que o motorista se utiliza de um modelo pronto disponibilizado na internet. E aqui nada contra, só que nesses casos o motorista ele deve analisar com muita cautela esses modelos para ver se de fato o que está argumentado ali naquele requerimento
tem tudo a ver com a multa de trânsito a qual ele está recorrendo. Tá? Tem que analisar de forma muito detalhada isso, porque senão ele pega uma argumentação jurídica disponibilizada na internet, protocola e não tem nada a ver com a multa a qual ele está sendo acusado. E isso aqui, esse tipo de erro, que leva ao indeferimento do recurso, é cometido com bastante frequência. Você quer ver uma situação? A infração do artigo 67 prevê 7 pontos na habilitação, aplicação de multa de trânsito. No caso do cometimento da infração por dirigir ou conduzir veículos sem cinto de segurança. E aqui são duas situações: quando o motorista deixa de usar o cinto de segurança e quando o passageiro deixa de usar o cinto de segurança. São duas situações, tá? São duas situações. O artigo 67 fala das duas. Só que aí vem o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e ele traz 2 códigos de enquadramento. Um para o motorista sem cinto de segurança e outro código de enquadramento para o passageiro sem cinto de segurança. O código de enquadramento para o motorista é o 518.51, tá? O código de enquadramento 518.51 diz respeito à situação do motorista que deixa de usar o cinto de segurança. E o 518.52 é a situação em que o passageiro não estava utilizando o cinto de segurança. Aí quer ver a pegadinha? Vamos imaginar que o motorista ele recebeu uma notificação de multa de trânsito e a multa de trânsito, o enquadramento ao qual ele está sendo acusado é o 518.52, ou seja, ele estava dirigindo e o passageiro estava sem cinto de segurança. Aí ele vai na internet e busca lá de forma genérica recurso contra multa sem cinto de segurança e tem uma enxurrada lá de modelos, porém esses modelos dizem respeito à infração praticada pelo condutor sem cinto de segurança. Olha só, ele está sendo processado porque o passageiro estava sem cinto, pegou um modelo em que as argumentações jurídicas são contra aquela situação em que o condutor estava sem cinto de segurança. Então aqui você percebe que a argumentação jurídica, se ele pegar esse modelo e beleza, ele coloca lá seu nome, seus dados, tudo bonitinho, número do auto de infração, porém a argumentação jurídica que ele pegou é condutor sem cinto e ele está sendo multado por conta de que o passageiro estava sem cinto de segurança, e aqui nesse caso o seu recurso ele vai ser indeferido, tá? Ele vai protocolar argumentação jurídica bonita, tudo ok, junta a documentação que tem que juntar, só que no final das contas o seu recurso ou a sua defesa vai ser indeferida porque a argumentação, a exposição dos fatos não possui relação com a argumentação jurídica que ele colocou no seu requerimento. Muito cuidado com essa situação. A quarta situação que leva ao indeferimento da defesa do recurso é quando o motorista não segue as recomendações do órgão de trânsito. Esse tipo de situação ele é bastante comum naqueles casos em que o motorista vai fazer o seu protocolo via online, tá? Muito cuidado, veja dentro do site do órgão de trânsito que você vai recorrer da multa, qual é a forma de juntada, principalmente de juntada de documentos. E é aqui que a galera acaba pisando na bola e depois se prejudica muito. Porque os documentos eles são anexados em separado. Então você coloca o seu requerimento, a sua defesa escrita, depois você coloca o documento do veículo, o documento pessoal. Por exemplo, se você deixar de anexar no protocolo online o documento pessoal, o seu recurso ele vai ser indeferido, tá? Ele vai ser indeferido. E aqui você perde a chance até mesmo de levar esse recurso até a última instância para tentar anular essa infração de trânsito. E eu digo isso por um motivo. Quando o documento pessoal não acompanha o recurso, então assim, a pessoa anexa o recurso num campo específico e no outro ele tem que anexar o documento pessoal. Se ele esquecer de anexar o documento pessoal, o seu recurso ele não vai ser conhecido nos termos do artigo 4º, tá? Nos termos do artigo 4º da resolução 900 do CONTRAN, resolução 900 de 2022 do CONTRAN.
E quando o recurso não é conhecido, é como se ele não existisse. E se ele fizer isso na Jari, o seu recurso não vai ser conhecido e, consequentemente, ele perderá a oportunidade de protocolar recurso no CETRAN. Olha que prejuízo, então muito cuidado nessa situação. Na prática, o resultado é de indeferimento, só que com um agravante. Como o recurso dele não foi conhecido por ausência de documentação, esqueceu de anexar ali um documento pessoal, né, porque não se atentou à forma de anexar esses documentos junto ao órgão de trânsito, o seu recurso não vai ser conhecido, é como se ele não tivesse existido, sequer tivesse sido protocolado, e aí ele perde o direito de recorrer na última instância no CETRAN. Então, diante dessa situação, a penalidade vai ser aplicada de forma automática. Então, quando você for protocolar o seu recurso de modo online, se atenta às informações que estão no site, tá? E a forma correta de anexar essa documentação, porque muita gente, infelizmente, esquece de anexar um documento importante, aqui no caso, o documento pessoal, e o resultado final é indeferimento com a aplicação imediata da penalidade. Então, muito cuidado. A segunda situação, a quinta, né? A quinta situação é a falta de assinatura do recorrente. Essa situação aqui, ela possivelmente, pelo menos do que eu tenho acompanhado, é a mais frequente. O que tem de gente que esquece de assinar a sua defesa, de assinar o seu recurso, e assim, a gente acompanha muitos julgamentos, principalmente do CETRAN, e quando eu vejo, né, que o julgador ele deixa de conhecer o recurso por conta da ausência de assinatura, dá muita dó, sabe? Dá muita dó. Porque vamos imaginar aqui que nesse caso, o motorista redigiu a peça, argumentação jurídica ok, tudo bonitinho, conforme diz a lei, junta documentos comprobatórios, mas esquece de um detalhe, de assinar o recurso. E mais uma vez, nos termos do artigo 4º da Resolução 900 do CONTRAN, a falta de assinatura do recurso é causa de não conhecimento do mesmo. Aí, no final das contas, o resultado é do indeferimento, com a aplicação imediata da penalidade, né? Um recurso que, se o julgador ele for analisar tão somente esses aspectos formais, ele nem olha a documentação, nem olha a argumentação, vai ver se tem assinatura. Se ele vê que não tem assinatura, ele vai colocar como causa, né, ali de análise, ali a partir da análise ele vai colocar como causa de não prosseguimento do recurso a ausência de assinatura. E isso aqui é muito grave, porque esse recurso vai deixar de ser analisado, inclusive os argumentos que esse motorista se utilizou, os documentos que ele juntou, por conta desse detalhe. E aqui cabe uma ressalva, tá? No protocolo físico, talvez seja até mais difícil esquecer de assinar, né, o recurso, mas muita gente, por incrível que pareça, esquece, tá? No protocolo online, isso é mais fácil. Então, toma muito cuidado. Você vai protocolar online, todavia, a legislação de trânsito, ela determina que esse recurso ele seja assinado, tá? Não vale aquele login e senha como, digamos assim, uma assinatura eletrônica. Você vai ter que imprimir o seu recurso e assiná-lo, e você faz ali a digitalização desse recurso e protocola no modo online, mas nunca esqueça de assinar o seu requerimento, o seu recurso. E, infelizmente, a ausência de assinatura, pelo que eu tenho acompanhado, é uma das maiores causas, né, de indeferimento, né, na prática de indeferimento do recurso. Ele deixa de ser conhecido na prática como se fosse um indeferimento, em razão desse detalhe, né? Para muitos parece óbvio, mas muita gente esquece de assinar o seu recurso, tá? Então, muita atenção no tocante a essas 5 situações, quando você for fazer a sua defesa, tá? Muito cuidado, muita cautela, muita calma, né? Analisa de fato se as argumentações utilizadas condizem com a multa que você está sendo acusado, envio, né, o endereçamento para o local correto, tá ok? A exposição ali bonitinha, dá uma olhada no site se for fazer o protocolo online, né, para ver a forma correta de anexar a documentação,
e sempre assine, tá? Assine o seu recurso, a sua defesa ao final, para que você não tenha aí essa surpresa de indeferimento, né, da sua defesa por conta de ausência de assinatura, tá ok?